Olá, Deus te abençoe, a paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. Espero que esteja tudo bem com você e também tudo bem com a sua família. Nós estamos no mês de julho e a equipe teve aqui uma moção de nós gravarmos uma série de vídeos numa série de formação humana, tentando cuidar um pouco melhor dessa nossa parte humana para atingir uma maturidade espiritual. O que acontece é que a maioria dos problemas que acontecem na igreja não são problemas espirituais, são problemas comportamentais, de pessoas que trazem essa parte humana desestruturada para dentro da igreja. Isso se confunde com o mundo espiritual e se torna aí grandes problemas dentro de nossas paróquias. A mesma coisa nos grupos de oração. A maioria dos problemas do grupo de oração não são problemas espirituais, são problemas humanos, comportamentais, de pessoas que trazem isso para o grupo de oração, se misturam com o mundo espiritual e acaba gerando vários problemas. E isso é em todos os setores da vida. Se você conversar, como eu converso com pessoas que têm empresa, elas vão dizer que os maiores problemas que elas têm nas empresas não são vendas e nem dinheiro. São um problema com os funcionários, que queimam a cabeça do patrão todo dia. Por quê? Porque são problemas comportamentais que a pessoa traz para a vida profissional e começa a dar problemas na empresa. Quando a gente atende casais, descobrimos as mesmas coisas. Que o problema daquele casal são problemas humanos e comportamentais, que as pessoas trazem isso para o seio conjugal e não conseguem viver juntos. Então, os princípios que eu vou tratar com você são princípios que também são tratados aqui pelo nosso setor vocacional, tá? Não adianta a pessoa só ter um chamado bonito, uma vocação bonita, um desejo sincero de viver para Deus, se ela não se conhece. Então, o princípio básico para uma boa formação humana é o autoconhecimento. Então, assim, a primeira coisa, quando a pessoa quer fazer parte da nossa comunidade, a gente pede à pessoa um histórico familiar. Sim, você sabe muito bem, todas as pessoas, e eu prego muito sobre isso, sobre árvore genealógica, sobre a cura dos antepassados, sobre as maldições de família. Isso também faz parte da psicologia, sobre as influências emocionais, psicológicas, sexuais, afetivas da nossa criação, do nosso histórico familiar. Então não adianta é só rezar e eu agora conheci Jesus e não. A gente precisa saber das nossas origens. Então a primeira coisa que eu aconselho você em oração é pegar uma caneta, um papel e fazer o seu histórico familiar. E dentro desse histórico familiar, talvez você vai ter que abordar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, fazer perguntas. Algumas coisas que eu sei foi minhas irmãs que já estavam na caminhada foram me dizendo de coisas que aconteciam quando eu era pequeno, né? Que talvez a minha mãe não conseguiu me contar ou não tinha essa capacidade psicológica de entender o que eu queria saber e já no caminho da fé elas foram me dizendo de coisas que aconteciam desde quando a minha mãe estava grávida de mim. Aí eu pergunto, você conhece a sua história, né? Você conhece? Eu tenho um exemplo muito clássico disso. Eu passei a minha infância inteira carente de pai, reclamando um carinho do meu pai, porque ele não era carinhoso. E depois que eu conheci Jesus, com 17 anos de idade, que eu fui conversar com ele e eu fiquei sabendo que ele não conhecia o próprio pai. Porque quando a minha avó estava grávida, o pai do meu pai faleceu. E na mesma semana, a minha avó foi ganhar o meu pai no hospital. Então imagina que o meu pai perdeu o pai dele, daí 2, 3 dias, nasceu. Então assim, não teve referência de pai, não conheceu o próprio pai, teve um padrasto, que não era um bom padrasto. O meu pai casou cedo, encarou a vida cedo, teve que começar a trabalhar cedo, e eu querendo que o meu pai fosse uma coisa que ele não tinha capacidade de ser. Isso é importante para quando a gente chega na igreja? Totalmente importante. Isso é importante quando a gente vai casar? Totalmente. Assim deveria também ser os processos admissionais das empresas, porque a maioria dos problemas, como eu já disse, no grupo de oração, na paróquia, nas empresas, nos casamentos e em todos os lugares que você estiver,
e isso influencia diretamente naquilo que você é. Então eu aconselho você, nesse processo de autoconhecimento e de autodescoberta, de fazer o seu histórico familiar. Como que os seus pais casaram, como que eles sobreviveram, não é? Nós já atendemos pessoas que nasceram dois irmãos muito perto. Tipo assim, o seu irmão estava com 2 aninhos, a sua mãe engravidou de você. É muito bonito. Nossa, engravidar, os dois crescem junto, né? Mas esse cresce junto, um acaba tendo alguma ceder por causa de um outro que já chegou. Os seus pais têm que se desdobrar porque a diferença de idade é pouca. Tudo isso tem influência na sua história? Tem. Na sua afetividade, na sua sexualidade, na sua genitalidade, na sua espiritualidade. Às vezes pessoas que têm dificuldade com a mãe também têm dificuldade com Nossa Senhora. Pessoas que têm bloqueios com o pai pode ter bloqueios com Deus. Pessoas que tiveram dificuldade na infância porque começaram a trabalhar cedo, porque são filhos de pais separados, porque perdeu um dos dois, porque passou por situação de acidente, porque tem traumas, porque tem mágoa dos primeiros professores, porque não tiveram abusos sexuais. Tudo isso faz parte da formação de quem você é hoje. E se você não souber disso, para que Deus te cure, para você saber lidar bem com isso e descobrir as coisas que ainda deixa você patinando, dando volta em círculo, então você vai ficar na igreja eternamente pedindo oração para os outros, eternamente pedindo ajuda, não vai conseguir saber o que Deus quer de você. E nós conhecemos pessoas que estão anos e anos ali, andando em círculo e patinando dentro da igreja, mas o problema está no seu histórico familiar. A pessoa faz, encontro com libertação, encontro de cura, lê livro, vai em eventos e a pessoa não consegue deslanchar. Nós encontramos várias pessoas que não conseguem se manter no relacionamento, que não conseguem se casar, que não casaram bem, que são impotentes em ser pai, ser mãe. Vários problemas porque não têm conhecimento do seu histórico familiar. Então, a primeira recomendação que eu te dou é fazer o seu histórico familiar para a gente ter argumentos, né, e dados de como Deus precisa te ajudar e comportamentos e decisões que você mesmo precisa tomar. Segundo tipo de coisa para um autoconhecimento, dentro dessa nossa série do cuidado e da formação humana, é que você faça o histórico da sua salvação. Todas as comunidades grandes pedem isso quando o candidato vai entrar. E nós também pedimos. É o histórico da nossa salvação. Diante do histórico familiar, em algum momento Deus entrou. Então agora é o histórico de quando Deus entrou até o dia de hoje. Experiência de primeiro amor, primeiros retiros, o que Deus falou com você, seu processo de conversão, seu processo de vida espiritual, tudo que você já viveu até aqui, porque teve pessoas que viveram um encantamento e esfriou, pessoas que viveram coisas mal direcionadas, faltou ali um orientador, alguém para te direcionar melhor, pessoas que aprenderam coisas de forma errada, e você mantém isso como crença. Então, é uma reorganização de tudo relacionado à sua vida espiritual depois que Deus entrou. Nós chamamos isso de histórico da nossa salvação. Isso é muito interessante, porque a gente vai relembrar quando a gente orava mais, coisas que a gente fazia, palavras que Deus falou, profecias a nosso respeito, coisas que a gente anotou na Bíblia, coisas que alguém orou por nós e nos revelou, coisas que foram direcionadas para nós. Então você vai voltar ali nos seus caderninhos, nos seus manuscritos, todas as coisas do histórico da sua salvação, para fazer um novo planejamento, uma revisão de vida e algumas coisas que você precisa retomar e redirecionar. Então, a princípio, nessa série das nossas formações, você precisa desses dois históricos, histórico familiar e o histórico da sua salvação. Com esses dois históricos nas mãos, dá para se fazer um mapa de quem nós somos, de decisões que precisa tomar, de coisas que já foram curadas, de coisas que não foram curadas, tipo de retiro específico que você precisa procurar,
tipo de livro específico que é necessário você ler para essa fase da autoconhecimento, tipo de formação que é importante para esse momento da sua vida e, é claro, nesse contexto aí, com pessoas sérias te ajudando e te direcionando, eu creio que nós vamos conseguir um grande resultado. Toda vez que a gente aborda esse assunto, existem pessoas que têm bloqueio sobre isso. Quando se fala de autoconhecimento, de planejamento, de foco, de autoestima, às vezes as pessoas acham que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Mas tem totalmente a ver com o Evangelho. Quando Jesus deu uma lição de planejamento, ele disse que ninguém começa a construir uma torre sem antes fazer uma relação para saber se é capaz de cumprir a construção dessa torre até o final, para depois as pessoas não ficarem rindo dela porque começou e não teve capacidade de terminar. Eu não sou coach, não tem nada contra, eu não sou. E nem sou palestrante motivacional. E nem sou profissional da área da mente. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou psicanalista. Eu sou um profeta, um pregador, um missionário. Nós estamos tratando aqui sob a luz da palavra de Deus e da sabedoria que ao longo desses anos a gente foi adquirindo. Pregando, estudando, atendendo pessoas diante da visão ética e moral da Igreja Católica. Tá? Então, é apenas um conselho de irmão mais velho para muitos que estão começando a vida agora. Então eu peço você que acompanhe nossos próximos vídeos, essa série de formações humanas que pode te ajudar a ser melhor como pessoa. Recapitulando, o histórico familiar, para você saber quem é você e no meio do contexto onde você está, e o histórico ou história da sua salvação até o dia de hoje. O que você já conquistou, o que não conquistou, o que já venceu, o que precisa vencer, coisas que já venceu e que voltaram e que você precisa dar atenção. Então, para um sucesso de vida, para a gente ser feliz, ter alegria, plenitude, nós precisamos saber quem nós somos, aonde Deus está dentro de nós. É por isso que toda vez que se vai ler a Bíblia ou fazer estudo bíblico, as pessoas que nos ajudam a entender isso dizem que começa-se pela carta de São João, onde vai dizer que Deus é amor, onde vai dizer quem nós somos, aonde nós estamos. Porque se você não fizer uma experiência com o amor de Deus, a ponto de revelar quem você é e aonde você está, no seio da sua família, na história da sua salvação, você pode ter Bíblia decorada, pregar, cantar, coordenar, servir a Deus, não sair de retiro, viver até uma vida santa, mas você vai dar muitos problemas por onde você passa e você vai ter muitos problemas com você mesmo, porque você entrou dentro de uma realidade sem começar do princípio. E o princípio é a experiência do amor de Deus, é o autodomínio e o conhecimento de você mesmo. Corra atrás disso, que Deus te abençoe, e à medida que você for fazendo, a gente vai te ajudando, e sobre a luz do Evangelho, o próprio Espírito Santo vai soprando para você coisas nos seus históricos, para que você possa descobrir e dar atenção àquilo que Deus quer a seu respeito. Cuide mais de você, Deus te abençoe.